Vamos dar continuidade aos objetivos ou princípios da Seguridade Social. Só lembrando que a Constituição Federal ela chama de objetivos. A doutrina majoritária acostumou a designar esses objetivos com a palavra princípios, chamando-os de princípios. Nós vimos que o primeiro princípio é o princípio da universalidade e cobertura do atendimento. Eu coloquei esse desenho aí, né, do pessoal da internet que promete dar cobertura. Tem um universo lá no fundo, só para lembrar. Princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Vou só aqui dar uma revisada em algo que eu falei anteriormente sobre o pecúlio. O que é o pecúlio? O pecúlio, ele era um valor pago ao trabalhador que se aposentava e continuava a exercer a sua atividade. Imagina que ele se aposentava, mas continuava trabalhando. Então, os valores descontados do salário dele após a aposentadoria, esses valores, quando ele decidisse parar de trabalhar, ele poderia, através de requerimento, pegar de volta aquele montante, como se faz, por exemplo, com o FGTS. Então, o trabalhador, ou aposentado, ou depois de preenchidos os requisitos para a sua aposentadoria. Imagina que ele preencheu os requisitos, idade e tempo, mas não solicitou a aposentadoria e continuou trabalhando. Quando ele resolvesse requerer a aposentadoria, ele teria direito ao requerimento da aposentadoria e poderia fazer um requerimento do pecúlio. Então, o pecúlio, vamos supor que ele se aposentou aqui nessa data, mas ele continuou trabalhando. E enquanto ele continuou trabalhando, foi recolhido ou descontadas contribuições do salário dele, de cada mês recebido. Então, depois da aposentadoria, os valores descontados após a aposentadoria, ele poderia requerer. E isso era chamado de pecúlio. Antônio, ainda existe isso? Não existe mais. Acabou em 15 de março de 1994. Ele foi criado em 1960, mas deixou de existir em 1994. E como é agora, Antônio? Agora é assim. Se você se aposentar e continuar a trabalhar, o dinheiro que for descontado depois da sua aposentadoria, você não pega de volta, não tem como pegar de volta. O governo não devolve mais. Esse aqui vai para o bolo da solidariedade. Vai servir para pagar aos beneficiários da Previdência Social. Esse é o pecúlio, né? Resumindo. Voltemos aqui ao nosso assunto, ao nosso tópico sobre os princípios da solidariedade. Existem os princípios implícitos. Implícitos porque eles não são citados claramente lá no artigo 195 da Constituição. O princípio é o princípio da solidariedade, um deles, e o outro é a regra da contrapartida. Que regra é essa da contrapartida? Ela diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a sua correspondente fonte de custeio total. Esse é o princípio da contrapartida ou o princípio da preexistência de custeio. Já o princípio da solidariedade, ele é o principal princípio, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele estabelece que toda a sociedade vai contribuir
para a manutenção da Seguridade Social, ou seja, todos nós contribuímos, seja de forma direta ou forma indireta. A forma direta é aquela que nós pagamos, tiramos do bolso o dinheiro e pagamos, ou sentimos o desconto no nosso contra-cheque, lá no nosso salário, quando recebemos no final ou no início de cada mês, ou na prestação de algum serviço. Uma empresa contrata um serviço e nós vamos lá, prestamos o serviço e quando recebemos, recebemos com desconto, um desconto que vai para a Previdência. Essa é a participação direta da sociedade. A participação indireta ela acontece através dos impostos, juros, multa, leilões, um percentual dos leilões, os concursos de prognósticos. Quanto aos princípios, o primeiro princípio é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Quando nós falamos em cobertura, nós estamos falando das situações amparadas por lei que gerem necessidade social. Quando nós falamos de atendimento, nós estamos falando das pessoas, dos segurados que serão atendidos e têm direito a essa proteção. Esse é o primeiro princípio. A finalidade do princípio da universalidade é tratar de forma isonômica, ou seja, de forma igual e material a todos. Igualar os iguais e desigualar os desiguais. Ou seja, tratar de forma justa, isonômica, equânime. O segundo princípio é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso aqui, eu já disse, a finalidade do legislador foi corrigir um erro histórico. Os trabalhadores rurais eles recebiam metade do salário mínimo quando se aposentavam, enquanto que o trabalhador urbano recebia um salário mínimo. Então esse benefício, nós vamos ver de forma mais detalhada um pouco mais adiante, o legislador colocou lá na Constituição para corrigir essa injustiça histórica. O princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. A seletividade ela trata da escolha dos tipos de benefícios. Quais são os benefícios que serão distribuídos? E a distributividade vai selecionar as pessoas ou aqueles que realmente precisam daqueles benefícios. Não pode oferecer para todos, então é preciso selecionar os tipos de benefícios e selecionar quais as pessoas, como será distribuída ou distribuídos os benefícios de acordo com a necessidade de cada indivíduo. A irredutibilidade do valor dos benefícios, eu chamo a atenção aqui, é só o valor dos benefícios, não entram serviços, tem como objetivo proibir que o benefício ele seja reduzido pela inflação. Ou seja, manter esse caráter permanente e esse valor real. O STF entende, enquanto Seguridade Social, segundo o STF, a Seguridade Social ela só possui a proteção da irredutibilidade do valor dos benefícios, mas o valor nominal. O que é o valor nominal? É o valor original, aquele primeiro valor que o sujeito recebeu quando começou a ser beneficiado. Imagine que seja uma aposentadoria, então o primeiro valor dele foi R$1.000. Então esse é o valor nominal, o valor primeiro, o valor original. O outro princípio é o princípio da equidade. A equidade ela trata da isonomia segundo a capacidade contributiva. O que é isso, Antônio? É quem paga mais, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Aquele que ganha mais vai contribuir com mais.
aquele que ganha menos vai contribuir com menos. A palavra equidade, ela está ligada ao conceito de justiça, ser justo nessa participação do custeio. O legislador percebeu que não seria justo que uma pessoa que ganha 10 mil pague o mesmo que uma que ganha salário mínimo. Quem ganha 10 mil vai pagar mais do que quem ganha salário mínimo. O caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa consiste na ideia de que a população e o Estado participem da organização da Seguridade Social. E essa participação ela é quadripartite. Quadripartite quer dizer que o poder público, ou seja, o governo, o empregador, os trabalhadores e os aposentados, eles participarão da gestão dessa organização da Seguridade Social, dessa gestão administrativa. Por fim, a diversidade de base de financiamento. Aqui já está dizendo, né, quase que literal aqui, são diversos os sujeitos que irão financiar a Previdência. A Previdência Social será financiada por toda a sociedade e pelo Estado. São várias as fontes de custeio. Ok? Uma questãozinha aqui para a gente não perder o costume. Diz assim: Carlos trabalhou por 30 anos como empregado de empresa de informática. Ele trabalhou 30 anos. E por pouco mais de 5 anos por conta própria. Ou seja, ele trabalhou 35 anos. 30 anos como empregado e 35 anos por conta própria. Ou seja, quando fala que ele trabalhou por conta própria, ele foi contribuinte individual, certamente. Então, perfazendo mais de 35 anos de tempo de contribuição. Lamentavelmente, Carlos faleceu num acidente de carro. Aqui, atenção, hein? Aí diz que ele não deixou dependentes. Não deixou dependentes. Portanto, ninguém tem direito, ninguém vai receber pensão. Ninguém vai receber pensão. Ele não deixou esposa, não deixou companheira, não deixou amante, não deixou filhos, não deixou irmãos, não deixou pai nem mãe. Simplesmente, Carlos era um sujeito sozinho no mundo. Não deixou dependentes. Aí diz aqui, Carlos não poderá fruir por si. Claro, ele não poderá fruir, porque fruir, ou seja, aproveitar por si o tempo que ele contribuiu, porque morreu. E nem poderá fruir os seus dependentes. Por quê? Porque ele não tem os seus dependentes de benefícios previdenciários decorrentes de suas contribuições. Também não caberá restituição. Por quê? Eu falei antes, né? Quando eu falei do pecúlio, os valores que são arrecadados das contribuições, os valores das contribuições sociais, os valores das contribuições sociais, uma vez que você contribuiu com a Previdência, contribuições, eles não voltam mais para você, a não ser em benefícios e serviços. Eles só retornam para você ou para os seus dependentes por meio de benefícios ou serviços, mas em pecúnia, em dinheiro, você não tem mais. É por isso que a questão diz, nem caberá restituição. Não cabe porque a lei não permite. Desde 1994 é proibido a devolução de dinheiro em forma de pecúlio. A questão quer saber qual é o princípio da seguridade que justifica essa situação. Que situação? A de que os dependentes do Carlos não receberão benefícios decorrentes de suas contribuições e nem caberá restituição desses valores para ninguém. Qual é o princípio? Qual é o princípio que não foi efetivado ou que não foi, diria assim, utilizado, que não alcançou seu objetivo? Vou começar de baixo. É o princípio do caráter democrático da gestão do sistema previdenciário? Não, porque esse princípio ele tem como objetivo a gestão do sistema previdenciário, não tem nada a ver com benefício, com concessão de benefícios diretamente. Indiretamente, sim, porque a gestão vai permitir que
a concessão dos benefícios e serviços aconteça. A diversidade de base de financiamento? Não, a diversidade de base de financiamento ela trata do financiamento da Seguridade Social e não da concessão de benefícios. É o princípio da solidariedade? Também não. Por quê? Carlos foi solidário com a Previdência? Foi, durante 35 anos. Mas depois que ele morreu, ele deixou de ser solidário. E a questão não quer saber disso, se Carlos foi solidário ou não. Solidário ele foi, mas a questão quer saber qual é o princípio que não vai ser efetivado, que não vai alcançar o seu objetivo. O princípio da solidariedade ele foi utilizado. Quando ele foi utilizado? Quando Carlos, por 30 anos, contribuiu como empregado e por mais de 5 anos por conta própria. O princípio da solidariedade foi efetivado, foi utilizado. Letra B. É o princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços? Não, o princípio da seletividade é algo próprio do legislativo. Isso aqui é algo que o legislador constituinte delegou para o legislador constituído. Então, não é esse o princípio. O princípio da seletividade e distributividade é algo que deve ser observado pelo legislador e não por um servidor do INSS ou pela Previdência em si. Então, sobrou letra A, o princípio da universalidade da cobertura. Por quê? A resposta é a letra A. Porque foi esse princípio que não alcançou o seu objetivo. Por que esse princípio não alcançou o seu objetivo? Porque o Carlos não deixou nenhum dependente. Então, se o Carlos não deixou nenhum dependente, então o princípio da universalidade não alcançou ninguém. Não alcançou ninguém. Mais uma questãozinha aqui. Acerca da Seguridade Social e seus princípios, julgue o item a seguir. O princípio da universalidade de cobertura e do atendimento é próprio da Previdência Social, de maneira que não se aplica à saúde e à assistência social. Errado. O princípio da universalidade da cobertura é um princípio da Seguridade Social. Portanto, ele se aplica à saúde e à assistência social. Questão errada, muito errada. Como é aplicado esse princípio, ou o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento? Na saúde, ele é aplicado quase que de forma plena. Nenhum princípio ele é aplicado de forma plena. Eles são ideais do constituinte, mas nenhum princípio é aplicado de forma plena. Mas na saúde ele chega a ter uma plenitude, não perfeita, mas diria que quase lá, né? Quase lá. Na assistência, ele é aplicado só àqueles que necessitam, só aos necessitados. E na previdência, só aqueles que contribuem. Certo? Por causa desse princípio, foi criada a figura do segurado facultativo. Por quê? Porque o legislador, quando ele criou esse princípio, ele percebeu que algumas pessoas ficariam de fora. Quais? As pessoas que não trabalham. As pessoas que não trabalham não seriam alcançados por este princípio, o princípio da cobertura e do atendimento. Então ele criou a figura do segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não trabalha, que não possui um trabalho formal ou informal, que não é segurado obrigatório da Previdência. Ele contribui se quiser. Com a criação do segurado facultativo, o princípio, ele, de certo modo, conseguiu alcançar
essas pessoas, mas ele só alcança de fato se a pessoa desejar contribuir, porque o facultativo ele não é segurado obrigatório, ele fica à vontade. É um ato volitivo, depende da sua vontade. Se ele quiser contribuir, tudo bem. Se não quiser, ele não é obrigado a contribuir com a Previdência. Mais uma questão acerca do princípio da universalidade da cobertura. Diz assim, a respeito da conceituação dos princípios e das disposições constitucionais. Diz assim, o princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento implica no entendimento de que o Estado deve prover por meio da Seguridade Social gratuitamente, e independentemente de contribuição, a assistência social, saúde e previdência a todos que necessitam desses benefícios e serviços. A questão está errada porque a previdência ela depende de contribuição. É gratuito o serviço da saúde, prestado pela saúde. Também independe de contribuição os benefícios da assistência, benefícios e serviços da assistência social. Portanto, a questão está errada porque aqui fala de seguridade e fala de previdência dizendo que independe de contribuição. Isso não é verdade. Aqui eu coloquei um macete mnemônico aqui para vocês. Uniforme equivale, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui uniforme. Esse benefício eu disse anteriormente que ele foi criado para corrigir uma injustiça social. Os trabalhadores rurais eles recebiam menos do que os trabalhadores urbanos quando se aposentavam, até a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 corrigiu isso através desse princípio, de maneira que nenhum benefício que substitua a remuneração do trabalhador pode ser inferior ao salário mínimo. Então, por uniformidade, se entende que todas as contingências ou todos os riscos sociais, maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez, reclusão, morte, eles receberão cobertura tanto para as populações urbanas como para as rurais. E a equivalência é ao aspecto pecuniário. Trabalhador rural e urbano não receberão menos que salário mínimo. A uniformidade está em que todos os segurados têm direito aos benefícios da Previdência. Se eles contribuem, se eles estão com a sua qualidade mantida, se eles possuem a carência, todos eles estão protegidos e têm direito aos benefícios da Previdência Social. Ok? Atenção, o único dos princípios elencados lá no artigo 194 da Constituição que menciona os trabalhadores urbanos e rurais é esse princípio que nós vimos, da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse é o único que fala em trabalhadores urbanos e rurais, justamente porque o legislador constituinte quis que acontecesse essa uniformidade e equivalência dos benefícios e deixou explícito que tanto trabalhadores urbanos quanto trabalhadores rurais não poderiam receber menos do que salário mínimo. O trabalhador rural, quando ele se aposentava antes de 1988, ele só recebia 50% do salário mínimo. E se ele falecesse, a sua esposa só recebia 30% como pensão, né? 30% do salário mínimo em forma de pensão. Outra coisa, antes de 1988, não
não se pagava pensão para homem, pensão por morte não era devida para o sexo masculino, pensão por morte para o sexo masculino, a não ser que o sujeito fosse inválido. A não ser que o sujeito fosse inválido. A pensão por morte só era devida à esposa. Ao esposo só se ele fosse inválido. Aqui nós temos mais um princípio, que é o princípio da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços. Eu coloquei aqui um macetezinho, se distribui B e S. A seletividade significa que o legislador vai selecionar quais os benefícios serão direcionados para determinados segurados. Nem todos os segurados terão direito a todas as prestações que o sistema pode fornecer, porque o sistema não tem dinheiro para cobrir a todas as situações. Por isso, o legislador vai selecionar quais são os benefícios e vai distribuir para os mais necessitados. Então, a seletividade está ligada aos benefícios que serão selecionados. E a distributividade está ligada às pessoas que serão contempladas por serem as mais necessitadas. É isso que o princípio reza. Então, seletividade vai identificar os riscos e as contingências e estabelecer os critérios para distribuir os benefícios. Já a distributividade está relacionada à renda e vai, de certo modo, exercer uma justiça social, distribuir esses benefícios selecionados aos mais, como nós vimos, aos mais necessitados, ok? Aos mais necessitados. É isso que esse princípio reza. Uma questão, vamos ver aqui. O princípio constitucional que baliza o legislador. Eu falei que do legislador por quê? Porque o princípio da seletividade e distributividade, ele é uma atribuição dada do legislador constituinte ao legislador ordinário. Então, o princípio constitucional que baliza o legislador na escolha dos riscos sociais que devem ser cobertos pela Seguridade é o princípio da solidariedade? Não. É o princípio da universalidade e da cobertura e do atendimento. É esse princípio que vai fazer com que o legislador escolha quem é que vai, de acordo com os riscos, ser coberto pela Seguridade? Não. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele tem como objetivo alcançar essas pessoas, mas não significa que essas pessoas alcançadas receberão. Por quê? Porque é o princípio da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços que irão dizer quem estará coberto e quem será atendido. O princípio da uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, como nós vimos, ele trata apenas da isonomia ou da justiça que deve o legislador exercer em relação às populações urbanas e rurais, pagando para ambas as populações benefícios no valor mínimo de salário mínimo. O princípio da pré-existência do custeio não tem nada a ver, porque isso aqui é uma exigência legislativa de que nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem que haja uma fonte de custeio total. Então, resposta letra D. Quanto à irredutibilidade do valor, eu chamo sempre a atenção para isso. É a irredutibilidade só dos benefícios, I só de B. E essa irredutibilidade, ela trata do valor dos benefícios preservando o seu caráter permanente no tocante ao valor real de compra.
Conforme a jurisprudência do STF predominante, o STF, ele, segundo a sua jurisprudência, ele diz que esse princípio, quando se fala de seguridade social, ele só preserva o valor nominal. Quando se fala de seguridade social, preste atenção. Quando se fala de seguridade social. E o que é o valor nominal? É o valor, eu disse antes, o valor original. O primeiro valor que o sujeito recebeu foi 1.200 de benefício. Então, esse valor primeiro é o valor nominal. E o que é o valor real? É o valor reajustado. Reajustado. Imagine que o sujeito começou a receber sua aposentadoria, era 1.200. No ano seguinte, a aposentadoria foi reajustada para 1.294. Esse valor reajustado é chamado de valor real. E esse valor inicial é chamado de valor nominal. Para o STF, na Seguridade Social, no âmbito da Seguridade Social, a irredutibilidade, ou seja, esse princípio aqui, que veda a redução do valor dos benefícios, ele só serve para proteger o valor nominal, esse valor primeiro. Para o STF, quando se trata de Seguridade Social, o valor real pode ser reduzido, mas quando se trata de seguridade, não de previdência social. Preste atenção nisso. Então, ó, na prática, dica prática, a Constituição ela veda apenas a redução do valor nominal da seguridade. E o STF também. Mas ó, da seguridade. Tanto a Constituição Federal quanto o STF, eles vedam o valor, a redução do valor nominal, aquele valor primeiro. Mas isso quando se refere à Seguridade Social. Ok? Agora, quando a referência é a Previdência, veja, quando a referência é a Previdência, então tanto a Constituição Federal quanto o STF, eles, quando se refere à Previdência, eles já bateram o martelo que é proibido reduzir o valor nominal e é proibido também reduzir o valor real, ou seja, o valor reajustado. Ok? Ficou claro isso? Quando se fala de Seguridade Social, tanto a Constituição quanto o STF proíbem a redução do valor nominal, não do valor reajustado. Mas quando se trata de Previdência, a proibição é geral, não pode se reduzir nem o valor nominal, nem o valor real. Uma questãozinha aqui para a gente esquentar a moringa. O benefício previdenciário de auxílio reclusão, auxílio reclusão, é pago aos dependentes do segurado de baixa renda, exato. É pago aos segurados dependentes, ao segurado de baixa renda, aos dependentes do segurado de baixa renda, que for preso. Lembro que essa prisão, antigamente se admitia prisão em regime semi-aberto. Agora, esse benefício só é pago se o regime for fechado. Só recebe o auxílio reclusão os dependentes de segurado preso em regime fechado. Antes era permitido o regime semi-aberto. Quem estava em regime semi-aberto também recebia, agora não. Mas a questão quer saber o quê? Quer saber, trata-se de um princípio específico desse benefício previdenciário. Qual é o princípio que determina que o auxílio reclusão ele só seja pago ao segurado de baixa renda se estiver preso? Vejam que existem aqui critérios. Existem critérios. Ele tem que ser de baixa renda e ele tem que estar preso e tem que ser em regime fechado. Existem critérios. Ou seja, existe aí uma seleção, uma seletiva. Ok?
Então, o princípio é o princípio da seletividade e distributividade, porque veja que ele selecionou o tipo de segurado que pode receber o auxílio reclusão. Não tem nada a ver com a irredutibilidade, porque a irredutibilidade é a proibição da redução do valor. Não tem nada a ver com a equidade, porque a equidade é o pagamento equânime, justo, da sociedade, de toda a sociedade no custeio, na participação, ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. A universalidade da cobertura visa apenas dar cobertura ao máximo de pessoas nos seus riscos sociais. A diversidade, ela vem nos dizer que são diversos os sujeitos que financiam a sociedade, ou melhor, a seguridade social. Aqui é só para lembrar, o valor nominal é o valor original, sem levar em conta qualquer reajuste pela inflação do período, ok? E o valor real já dá para ver aí que é o valor com reajuste. Aqui eu vou passar porque basicamente é a mesma coisa do que eu já disse, né? Se a banca perguntar sobre previdência, você vai responder que tanto o STF quanto a Constituição garantem o valor nominal e o valor real. Agora, se a banca perguntar sobre seguridade, é valor nominal. Tanto a Constituição quanto o STF garante apenas o valor nominal. Aqui eu fiz de uma forma mais clara. Se a banca fala de previdência, valor nominal e valor real. Os benefícios da assistência de saúde, só valor nominal. Claro que saúde não possui benefícios, só serviços. Então, garantia para os benefícios da assistência social, do valor nominal. Vejamos aqui uma questão. A questão diz assim: com relação aos princípios da Seguridade Social, considere as assertivas a seguir e assinale a correta. Vamos procurar a correta. Então vamos ficar atentos aos erros. Onde é que encontramos erros aqui? Erro aqui, por exemplo, na primeira assertiva. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Correto, até aqui está ok. Destinadas a assegurar os direitos relativos ao trabalho, o erro está aqui. A saúde e previdência e assistência social. Nós já vimos que essa primeira está errada, por quê? Porque a Seguridade Social ela é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, mas não é um conjunto destinado a assegurar direitos relativos ao trabalho. Não. Assertiva 2 diz assim: embora a atual Constituição Federal relacione os objetivos da Seguridade entre os objetivos da Seguridade Social o caráter democrático da administração, sua gestão está a cargo exclusivamente do governo federal. Cuidado com essas palavras. Sempre que aparecer palavras como exclusivamente, inclusivamente, somente, apenas, tão somente, todos, fiquem atentos, porque geralmente a questão está errada. Nós sabemos que a gestão da Seguridade Social ela possui o caráter quadripartite. Então, essa questão aqui também está errada. Terceiro, constituem objetivos da Seguridade Social a universalidade e a uniformidade da cobertura e do atendimento. Constituem objetivos da Seguridade Social a universalidade e a uniformidade. Cuidado com isso aqui. Não é uniformidade da cobertura, é universalidade da cobertura. É aqui que está o erro da questão número 3. E 4 diz assim: segundo o entendimento do STF, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios visa proteger o valor nominal desses benefícios e não seu valor real. Veja que aqui o STF, segundo o entendimento do STF, o princípio visa garantir
a proteção do valor nominal desses benefícios, mas não fala se é dos benefícios da Seguridade ou da Previdência. Mas tanto da Seguridade quanto da Previdência, segundo o STF, o princípio protege de fato o valor nominal. Então a questão 4 está correta. Resposta, letra D, é o gabarito da questão.